longevidade de uma igreja, ou de uma empresa, ou de uma família, ou de um casamento, tem muito a ver com a capacidade de nós nos adaptarmos, ok? É de nós estarmos em contínua mudança, com a capacidade de assumirmos a responsabilidade de, eu tenho que ter consciência que provavelmente eu vou ter que mudar mais para a frente, isto ou aquilo, ou então as coisas vão se alterar. O mesmo acontece numa empresa. Vejam só, antigamente quem fazia só vendas numa loja, hoje em dia já não se pode viver. Quem tem uma marca a nível nacional ou mesmo a nível regional já não vive somente de vendas físicas, sim ou não? Teve que se adaptar, teve que mudar, houve aqui uma metamorfose para as vendas online e depois antigamente que não existia virem a trazer a comida à casa com o senhor de mota a dizer Uber Eats. E então veio a pandemia, tivemos que nos adaptar, etc, etc. Então, quer na igreja, quer no nosso casamento, temos que ter esta capacidade de tornar novo. Por isso é que Deus diz que Ele fez novas todas as coisas. Por isso é que em Salmos diz para trazermos um cântico novo ao Senhor. Porquê? Temos que ter consciência que fazer igreja daqui a 20 anos vai ser diferente do que fazer igreja hoje. Fazer igreja hoje é diferente do que foi fazer igreja há 20 anos atrás. Sim ou não? E isto implica da nossa parte uma grande capacidade de mudar. E mudar custa sempre. Alguém gosta de mudar? Ou de sair da nossa zona de conforto, custa sempre imenso. Muito bem. E então, como eu estava a dizer, a longevidade de uma igreja está na capacidade de ela adaptar-se à realidade atual, de adaptar-se às mudanças do mundo. Isto é interessante porque nós pensamos assim, olha, a igreja tem que mudar, não é? Tem que ficar, entre aspas, mais parecida com o que se passa lá fora. Concordam com isto ou não? Não, aqui há quem não concorda. Eu sei que isto é muito tenso. Eu hoje venho aqui enervar o pessoal. A verdade é que, e vocês vão perceber que é verdade, a palavra do Senhor não muda, ok? A palavra de Deus é imutável. Sabe o que é que significa imutável? Ela não muda. Mas a forma de a transmitir é que pode ser alterada. A forma de fazer culto é que pode ser alterada. E então, isto é muito importante que tenhamos isso em consciência. Muito bem. Então, vamos abrir em Filipenses 2, 5 a 8. Epá, eu tenho aqui uma garrafinha de água, já uma caneca nova, não é? Isto é para eu levar para casa. Aí, a grande categoria. Já não tive que comprar, já não tenho que comprar. Não, aproveito para dizer, quem quiser comprar uma caneca, 8 euros, duas, 15 euros, espera aí, e 3, 20 euros. Diz lá para a pessoa que está ao teu lado. Uma caneca. Maravilha. Mano, isto agora virou água santa. Virou água santa agora. Hã? A água? A quarta? Ui, isso é promoção mais à frente. Isso é para os próximos episódios. É a promoção das 3. Já abriram em Filipenses 2? E diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando-o na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Agora, vocês dizem assim, Rodolfo, ok, fizeste uma introdução porreirinha e tal, a gente riu-se um bocadinho, mas o que é que isto tem a ver com o que a gente falou? Parece que não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Está aqui o nosso chefe maior a dizer, tem tudo a ver. Há uma palavra em PNL, alguém não sabe o que é que significa PNL? É Programação Neurolinguística. É a gente programar o nosso cérebro e através do nosso cérebro faz com que nós consigamos ser mais eficazes em algumas coisas. Em Programação Neurolinguística existe uma palavra, um termo que é rapport. Alguém já ouviu falar sobre isto, rapport? Rapport é uma palavra que vem, tu já ouviste? De onde é que deriva a palavra rapport, Daniel? Do francês, que é rapporter, ok? Rapporter, que não se lê, porque é rapporter de, então não se lê, estou a dizer bem, não estou correndo, eu sou uma máquina, eu parece que eu quase que sou um poliglota. Só que não, que significa trazer de volta ou criar uma relação. Isto é muito interessante, porque nós ao percebermos o que é que significa rapport,
Rapport é basicamente nós utilizarmos o nosso neurónio espelho. O que é isto? Neurónio espelho. Epá, o Rodolfo já está a complicar bem. Em vez de vir falar da palavra do Senhor, vem falar aqui de PNL. Há aqui malta que se calhar já não gosta de mim. Mas não faz mal. O Senhor diz que tem que me amar à mesma. Vocês ainda me amam? Amém. Maravilha. Assim é que é. Foi um amém fraquinho, mas não faz mal. E a verdade é que existe o nosso neurónio espelho. E este neurónio espelho diz assim, que nós gostamos de estar com pessoas que sejam idênticas a nós. Se vocês pensarem, os vossos amigos gostam mais ou menos das mesmas coisas do que vocês. Gostam, por exemplo, gostam de futebol. Por isso, quem gosta de futebol? Quem é que gosta aqui de futebol? Maravilha. Há uns que gostam, por exemplo, de guitarras ou instrumentos. Eu tenho muitos amigos assim. Epá, e então, parece que tu conheceste uma pessoa agora e ela falou de uma coisa que tu também és extremamente apreciador. O que é que isto vai acontecer? Tu vais logo gerar uma empatia com aquela pessoa. Já sentiram que é, por exemplo, estão com uma pessoa, conheceram, parece que já são amigos há anos. Alguém já apanhou isto? Isto tem a ver com o neurónio espelho, que é, isto pode acontecer de uma forma mecanizada, ou seja, eu ensino isto à minha equipa para fazer isto, mas também pode acontecer de uma forma natural, que é normal. Eu encontro alguém que gosta de guitarras, depois fico ali a falar de guitarras, como aquele rapaz, e não sei o quê, ficamos ali 3 horas a falar de guitarras e a minha mulher já farta de me ouvir. A minha é outro rapaz. Mas isso é mesmo assim. E então, mas isto gera uma ligação, gera uma conexão. E o rapport significa é que tu basicamente estás-te a igualar àquela pessoa. Isto é muito interessante porque nós percebemos, em primeiro lugar, que Deus fez isto connosco. Deus não se tornou igual a nós, ok? Porque Deus é Deus. E nós vemos que Deus, que está lá, vamos lá, Filipenses 2:5, de forma que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. Mas o que é que ele fez? Ele fez uma coisa extremamente interessante, que ele aniquilou-se a si mesmo, ou seja, ele esvaziou-se de si próprio e tornou-se em forma de servo, fazendo-se semelhante a nós próprios. Quando nós falamos em rapport, nós não ficamos igual à outra pessoa, ok? Mas nós tornamos-nos parecidas com aquela outra pessoa. E foi isto que Jesus fez connosco. A melhor forma de comunicares a melhor forma que Deus encontrou para comunicar connosco foi Ele tornando-se uma pessoa. Ok? Isto é muito interessante porque nós percebemos que nós, às vezes, enquanto cristãos, nós temos a mania que somos os super especiais. Então, ainda mais cristãos evangélicos, temos mesmo a mania que nós somos melhores e mais importantes que os outros. Mas eu quero dizer, isso foi muito interessante que o pastor, na semana passada, o pastor Isaac disse, nós somos todos iguais, estamos todos no mesmo alinhamento. E isto é interessante porque nós percebemos que quando nós reconhecemos que nós estamos no mesmo nível de igualdade dos outros todos, nós nunca olhamos de cima para baixo, ou nós não olhamos de baixo para cima, porque tanto é errado olhar de cima para baixo, como de baixo para cima, e foi isto que Deus fez. Deus desceu à terra e olhou olhos nos olhos para ti. Isto é extremamente interessante, e é por isso que nós, enquanto igreja, temos de ter sempre isto em atenção. E nós vamos ver a seguir, em 1 Coríntios 9, 19, 23, eu gosto do Paulo. Ele diz assim, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos. 1 Coríntios 9, 19. Para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os... Vamos lá. Fiz-me como judeu para os judeus. Muito bem. Para ganhar os judeus. Para com os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei. Para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como estivera sem lei, entre parênteses, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei, e fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz tudo para todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Isto é muito interessante, porque isto significa que quando nós somos cristãos, nós temos Cristo em nós e nós vamos buscar as atitudes de Cristo e trazemos para a nossa vida. E é isto que Paulo está a dizer. Paulo está a dizer, olha, para tu influenciares as outras pessoas, tu não podes pensar que és o bam-bam-bam, ok? Tu não podes pensar só porque tu tiveste o privilégio de ouvir falar de Cristo primeiro do que aquela pessoa, que tu és mais importante que ela. Tu não podes pensar que és mais significativo do que ela. Tu não podes pensar que és melhor que ela, ok? Isto é muito interessante. E é por isso que nós, enquanto igreja, nós temos que nos adaptar continuamente
para que a nossa casa consiga receber todos. Consiga receber os com lei, os sem lei, os judeus, os gregos, etc, etc. Isto é muito interessante, porque se nós recuarmos 2000 anos atrás, as coisas eram mais ou menos parecidas por regiões, ok? E então, na Grécia havia uma forma de estar, em Israel havia outra forma de estar, em Roma ou Itália havia outra forma de estar. E então Paulo diz, olha, com os gregos temos que ser gregos, com os romanos temos que ser romanos, com os judeus temos que ser judeus. Isto é muito interessante, porque nós nunca podemos pensar que enquanto igreja, que nós vamos manter e vamos dar e perpetuar este ministério se nós não nos adaptarmos ao que acontece lá fora. Se nós não tornarmos a nossa liturgia cada vez mais atual. E quando eu digo atual, não tem a ver com cantar uma coisa ou cantar outra. Tem a ver com alguém que não conhece Jesus, chega à nossa casa, sente-se bem, percebe aquilo que nós estamos a dizer, percebe aquilo que nós estamos a fazer e com isto ela consegue chegar a Cristo. Porque se ela não sente ligação absolutamente nenhuma, se tu começas a falar com ela, com aquelas coisas todas mega espirituais, ela vai dizer, este ser é um ser estranho e eu não percebo nada do que ele está a dizer e então é um bocado esquisito. E às vezes nós, enquanto evangélicos, temos um bocado este defeito, que viramos com uma linguagem, como é que eu ia dizer? Uma linguagem evangélica, exatamente. Viramos com uma linguagem evangélica e essa linguagem evangélica vai fazer com que nós, enquanto cristãos, não consigamos captar as outras pessoas cá para dentro. Não consigamos captar as outras pessoas para que elas possam receber aquilo que nós temos. Porque é assim, é muito fixe estarmos todos juntos, é muito porreiro termos uma casa cheia, mas o objetivo de Deus para nós é que nós possamos ter aqui domingo após domingo pessoas para receber o Senhor, porque se nós não fizermos isso, daqui a 20 anos vamos estar mais novos, vamos ser menos ainda, ou então vamos aumentar mais um bocadinho, mas porque ainda somos todos um bocado novos, é difícil que daqui a 20 anos alguém já tenha morrido, mas e só vão catar os nossos filhos e igreja não é isto. Igreja não é crescer através dos nossos filhos biológicos. Igreja é crescer através dos nossos filhos espirituais. Igreja é influenciar quem está lá fora, ok? E nós só conseguimos influenciar quem está lá fora se tu falares a linguagem deles. Se tu consegues criar esta capacidade de ser parecido com eles. Ok, ser parecido com eles foi aquilo que Paulo disse. Eu vou parecer estar sem lei com os sem lei, nunca perdendo a lei de Deus, ok? Isto é muito importante, porque tu não te vais drogar, tu não vais mentir, tu não vais dizer palavrões, tu não vais fazer nada disto. Mas a verdade é que tu vais ser uma pessoa normal. E quando tu és uma pessoa normal e as pessoas olham para ti e querem ser como tu, porque vem o amor de Cristo em ti, vem que existe alguma coisa especial. As pessoas vão chegar ao pé de ti e elas próprias até vão dizer assim, olha, meu caro, pá, eu um dia gostava de ir à tua igreja, porque é uma cena boa estranha. Como é que tu, e nós vimos aqui malta nova, que vem à igreja 4, 5 vezes por semana. Isto é uma cena que não é muito normal. Mas se eles forem rapazes e raparigas normais na escola, se forem boa onda, toda a gente gostar deles, os colegas deles vão chegar e vão dizer assim, olha, epá, eu gostava de ir à tua igreja. Eu falo da igreja como uma cena super normal. E acho que é isto que nós devemos fazer. Porque às vezes parece que nós, enquanto cristãos, quando vamos falar do Senhor, a gente muda. E aí é que está o problema. Quando nós vamos falar do Senhor, a gente abotoamos logo aqui este botão e começamos a falar. E o Senhor é isto, e é aquilo, e é aquilo outro. Igreja, hoje em dia não funciona assim. Já pode ter funcionado há 20 anos atrás. Hoje em dia, ser tu próprio, ser tu mesmo, ser exemplo, influenciar as outras pessoas, faz com que as outras pessoas queiram ser como tu, queiram ter a família como tu tens, queiram ter o teu casamento. Isso vai fazer com que as pessoas te peçam e digam assim, olha, Rodolfo, leva-me à tua igreja que eu não percebo como é que tu vais para lá. Porque não faz sentido, ou faz sentido? Faz sentido vir para aqui às 8 da manhã para fazer soundcheck e o caramba e não ganhar nada? Fónix só domingo. Se fosse a ganhar qualquer coisinha, todos vinhamos. Mas aqui somos todos voluntários desta casa. E estamos aqui com alegria. E isto é uma coisa completamente diferenciadora. Outra coisa importante que eu gostava de falar, antes de terminar, que é nós às vezes confundimos que há pessoas mais importantes que outras, porque são pessoas que têm posições diferentes de nós. Ok? A diferença entre liderança e importância é gigante. Ok? Todos valemos a mesma coisa.
Ou seja, não valemos nada porque somos pecadores, mas valemos tudo porque o Senhor deu o melhor que tinha por nós. Já? E nós às vezes achamos que só porque eu estou aqui a falar posso ser mais importante do que vocês, mas não. Ou só porque eu estou a liderar uma determinada área na igreja sou mais relevante ou sou mais importante do que tu, e não sou. Temos todos a mesma importância. Temos ações diferentes, temos lideranças diferentes, temos trabalhos diferentes, mas a importância é igual. É por isso que todos nós devemos ser voluntários nesta casa. E a longevidade desta casa, para daqui a 20 anos estarmos aqui mais fortes, com mais pessoas, com pessoas a dar testemunho, a dizer, olha, eu no 20º ano conheci Jesus, já estou há 20 anos na igreja. Ou então no 21º ano conheci Jesus, no 21º ano de ICIR. Nós temos que ter esta capacidade que todos nós somos importantes. Todos nós temos a mesma importância. E é por isso que é tão importante o teu serviço nesta casa. É por isso que é tão importante que tu faças algo aqui. Ok? Porquê? Porque o teu trabalho é importante. Atenção, as pessoas não são... Há trabalhos que outra pessoa pode exercer, ok? Mas ninguém vai fazer igual, da mesma forma, exatamente igual como tu fazes. E então, isso significa que tu és único. E se tu és único, é importante que tu faças alguma coisa nesta casa. Porque se tu não fazes, esta casa está a perder muito com isso. E tu também estás a perder, porque não estás a servir a Deus. Sim ou não? Já estão cansados de me ouvir ou ainda posso falar mais um bocadinho? Quem cala consente. Como eu disse na parte final, posso falar mais um bocadinho, é porque posso falar mais um bocadinho. Igreja, para recapitularmos, temos que pensar de que forma é que temos olhado uns para os outros, em primeiro lugar. Se temos olhado de cima para baixo ou de baixo para cima. De que forma é que eu tenho falado com as outras pessoas, que linguagem é que eu tenho utilizado, se eu tenho sido cordial, se eu tenho usado uma linguagem que afasta as pessoas. Será que eu me tenho preocupado em fazer com que as outras pessoas se sintam bem em estar comigo? Isto é muito importante. Só alguém quer conhecer esta casa se a pessoa gostar de estar contigo, porque senão vai pensar, fogo, eu já estou contigo no trabalho, temos amigos em comum, tenho que te aturar. Ainda tenho que te aturar na igreja? Não, esquece. Mas se fosse uma pessoa extremamente agradável, a pessoa até vai querer estar contigo aqui na igreja. E então, e como é que temos tratado as outras pessoas? Com superioridade ou com inferioridade? Gostava que nós pudéssemos refletir isto. E que pudéssemos ter em consideração que Deus desceu do seu reinado para olhar para nós na horizontal. Deus olhou para nós, olhos nos olhos. E Ele hoje está a dizer, olha, eu dei a minha vida por ti. Eu quero que tu me sirvas. Eu quero que tu te entregues completamente a ti, porque vais ter algo extraordinário. A tua vida com o Senhor vai ser extraordinária. Por isso, igreja, para nós termos mais 20 anos de alegria, para daqui a 20 anos estar aqui um filho ou dois meu, para a alegria aqui de algumas pessoas. E o nono ainda tem o terceiro, ainda vai ao terceiro. E para daqui a 20 anos estarmos aqui, para daqui a 20 anos termos os nossos filhos, os vossos filhos aqui a servir ao Senhor, a estarem aqui a ministrar a palavra e vermos esta geração a crescer. É importante que nós tenhamos capacidade de perceber que temos que ser pessoas que nos temos que adaptar aos tempos, temos que ser pessoas que olhamos olhos nos olhos das pessoas, não com superioridade ou com inferioridade, e temos que ser pessoas que conseguimos transmitir a mensagem do Senhor de forma que ela seja perceptível do outro lado. Amém? Eu gostava que todos pudéssemos ficar de pé e pudéssemos orar. Oh Pai, obrigado, Senhor, porque podemos estar na Tua casa. Obrigado, Senhor, porque Tu deste a Tua vida por nós, porque Tu largaste tudo, Senhor, para vir ter connosco, para entregar, Senhor, a Tua vida, para que hoje possamos sentir o Teu amor, possamos sentir o Teu perdão, possamos sentir a Tua presença, Senhor. E hoje nós queremos agradecer-Te isto de grande maneira, Senhor, e dizer que nós estamos gratos, Pai. Nós estamos gratos a Ti por esta casa, nós estamos gratos a Ti pela liderança que tens colocado neste lugar, nós estamos gratos a Ti por aquilo que tens feito em nós, Senhor. Mas nós não queremos viver do passado, nem queremos viver do futuro, Senhor, mas queremos viver o presente diariamente, Senhor, a crescer contigo, Senhor. Por isso o nosso desejo é que Tu nos possas transformar diariamente,
que Tu nos possas ajudar, Senhor, a ter as palavras certas, Senhor, para falar de Ti às pessoas, que nos possas ajudar, Senhor, a criar os projetos, não aqueles que nós achamos que são os mais indicados, mas aqueles que vêm diretamente do Teu coração, para podermos impactar esta cidade, para podermos impactar este concelho, Senhor, para que pessoas Te possam conhecer, Senhor, para que o Teu nome seja conhecido neste lugar, o Teu nome possa ser adorado neste lugar e que juntos, enquanto igreja, possamos crescer, porque nós compreendemos que a multidão honra-Te, Senhor. Nós compreendemos, Senhor, que uma casa cheia faz com que os céus fiquem felizes, Senhor. Faz com que o Teu coração fique feliz, Senhor. Mas não nos deixes somente ficar com uma casa cheia de ovelhas antigas, Senhor. Mas que possas trazer continuamente à Tua casa, Senhor, novos filhos, novas ovelhas, novos cordeiros, Senhor. E por isso, Deus, que nos possas usar para que possamos ser sal e luz neste lugar. Possamos ser a razão para que as pessoas possam Te conhecer, Deus. Este é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.